Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Uma hora da manhã, estamos então aqui gravando a contar pela segunda jornada do campeonato equatoriano, o Equador. Para dizer que esta semana começou muito mal mesmo. Tivemos quase que, deixa cá ver, esta é a nossa página do Facebook, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, 6 perdas, mas em contrapartida tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias e somamos um total de mais de 200 mil kwanzas. As fichas que a gente ganhou estão todas aqui. É só seguir a nossa página no Facebook também para ver todas as atualizações da página. O nome é Apostador Alfa também. E a gente venceu mais de 200 mil kwanzas só no dia de ontem, e a semana toda tivemos muito mais que isso. Então siga-nos lá também no Facebook, pesquise Apostador Alfa, inscreva-se no canal e não se esqueça de partilhar os nossos vídeos aqui no canal e as nossas vitórias lá no Facebook, para nos ajudar a chegar a mais pessoas que, assim como você, precisam dessa ajuda extra para terem palpites conscientes e assim começarem a lucrar também um bocado no mundo das apostas. Agora, o vídeo, 1 hora da manhã, onde temos então Libertad contra a Universidade Católica. Estamos a falar do 6º contra o 16º colocado da tabela classificativa do campeonato equatoriano, isso é no Equador. Onde encontramos um Libertad que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2 vezes, marcou 5 golos e sofreu 6 golos. Vai enfrentar a Universidade Católica, que há muito tempo já não apostávamos nele, não é? Que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1, marcou 9 golos e sofreu 1 gol apenas. Já em confronto direto teve 2 empates entre ambas as equipes e mais nada. Vamos então aos complementares, onde encontramos um Libertad que não venceu 5 dos últimos 6, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, e a Universidade Católica que ganhou e empatou 6 dos últimos 8 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com menos de 4.5, tendo em conta que o campeonato equatoriano é um campeonato de poucos golos, conforme podemos ver na lista de resultados. Dito assim, partimos para a análise dos palpites do jogo seguinte. 9 horas da manhã, temos então 12ª rodada do campeonato australiano. Encontramos Melbourne City contra Sydney. Estamos a falar do 6º contra o 7º colocado da tabela classificativa. Também eles nem são muito mesmo, são só 12 equipes. Mas isso não quer dizer muita coisa. Temos aqui o Melbourne City que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 3 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Western Sydney que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 1 e perdeu 3, marcou 7 e sofreu 12 golos. Em confronto direto teve 2 vitórias para o Melbourne City, 2 empates e 1 vitória para o Western Sydney. Vamos então aos complementares. Encontramos o Melbourne City que não venceu 5 dos últimos 6 jogos, teve menos 3.54 dos últimos 4, e ambos times marcaram em 5 dos últimos 6. O Western perdeu 3 dos últimos 4 já em confrontos diretos. O Western Sydney venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. O Melbourne City ganhou e empatou 9 dos últimos 10 confrontos entre ambas as equipes. Teve ambas marcas em 5 dos últimos 6 jogos e o Western marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25. Tendo em conta que estamos num campeonato de golo, não vamos enrolar muito e vamos partir para as análises de palpite do jogo seguinte. 14h30 temos Dinamo de Kiev contra Zorya Luhansk.
O quarto contra o 12º colocado da tabela classificativa a contar pela 21ª rodada do campeonato ucraniano. Encontramos aqui um Dinamo. Não vamos falar da situação política que se passa na Ucrânia e a Rússia. Vamos só focar no campeonato. Eu não sei porque que um campeonato está a decorrer e se há guerra, isso deixa um bocado de dúvida. Mas pronto, nós estamos aqui para falar de política. Vamos focar no campeonato, que está muito bom. O Dinamo, nos últimos 5 jogos, ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0. Marcou 12 golos e sofreu 5. Vai enfrentar um Zorya, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0. Marcou 9 golos e sofreu 2 golos. Já em confrontos diretos, uma vitória para o Dinamo, 2 empates e 2 vitórias para o Zorya. Vamos então em dados complementares para saber mais a fundo o que é que se passa então neste campeonato, onde vemos um Dinamo de Kiev que marcou primeiro 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2.5 em 5 dos últimos 6 jogos e venceu 4 dos últimos 5 jogos em que participou. Já o Zorya ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos e teve menos de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Confrontos diretos, Zorya ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos, e ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com o Dinamo de Kiev, ganha ou empata, e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos Shakhtar Donetsk contra Minai. Estamos a falar da 22ª rodada do campeonato ainda ucraniano. Estamos a encarar aqui o nosso Shakhtar Donetsk, que ocupa a primeira posição, vai enfrentar o Minai, que está na 16ª posição. Um Shakhtar que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 11 golos e sofreu 9. Vai enfrentar um Minai que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 3 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos, teve 4 vitórias para o Shakhtar Donetsk, 1 empate e 0 vitórias para o Minai. Vamos lá ver em dados complementares. Temos um Shakhtar que ganhou e empatou 6 dos últimos 7, mais 2 gols e meio em 3, 7 dos últimos 8, e ambos times marcaram 7 dos últimos 8 jogos. O Minai teve menos de 2.5 em 10 dos últimos 10 jogos e não venceu 19 dos últimos 20. Já em confrontos diretos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos. Shakhtar venceu 5 dos últimos 6. Shakhtar marcou primeiro em 6 dos últimos 6. Shakhtar venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 6. Então, para essa partida, vemos aqui um Shakhtar muito forte dentro de casa. Ainda só perdeu uma vez desde novembro. E o Minai, como visitante, é muito mau visitante e não ganhou nenhuma das vezes desde outubro do ano passado. Então, para essa partida a gente vai ficar com o Shakhtar, ganha ou empata, e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18h30, temos então aqui 22ª rodada do campeonato sul-africano, Mamelodi Sundowns contra SuperSport United. Mas SuperSport não era canal da DStv, mas pronto, a SuperSport United e a DStv unidas, estão todas ali contra o Mamelodi Sundowns. Estamos a falar do primeiro contra o quarto colocado do campeonato sul-africano, onde encontramos então o Mamelodi Sundowns, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 9 golos e sofreu 11. Vai enfrentar o SuperSport, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu uma vez, marcou 7 e sofreu 7. Sem confrontos diretos, teve 3 vitórias para o Mamelodi, 1 empate e 1 vitória para o SuperSport United. Vamos em dados complementares, onde encontramos o Mamelodi, que venceu 5 dos últimos 5, teve menos de 2.5 em 7 dos últimos 9 jogos. Mamelodi marcou o primeiro em 6 dos últimos 6, venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Já o SuperSport sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 4, não venceu 7 dos últimos 7 e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. SuperSport perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e ambos times marcaram em 11 dos últimos 11. Já em confrontos diretos, Mamelodi venceu 4 dos últimos 5, teve menos de 2.5 em 5 dos últimos 5 jogos e Mamelodi marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai pegar aqui o Mamelodi, que em casa nunca perdeu desde dezembro, e o SuperSport como visitante desde dezembro, que ele só ganhou uma vez jogando como visitante. Então, para esta partida, tendo em vista que o Mamelodi jogando em casa nunca perdeu e o SuperSport, que como visitante ganhou apenas uma vez, a gente vai pegar aqui este dado
E vamos então pegar. O Mamelodi venceu 5 dos últimos 5 jogos. Anota aí. Teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 9. Ok. E o Super Sport não venceu 7 dos últimos 7 e também teve menos de 2 gols e meio. Anota ali. Então anota, não é? Confrontos diretos. O Mamelodi venceu 4 dos últimos 5. Anota. E nos últimos 5 confrontos diretos, 4 teve menos de 2 gols e meio. Anotaram? Então, para isso, com essas anotações, já saberemos que com essa partida vamos ficar com Mamelodi ganho, empata e menos de 4.5 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas, temos então a tão esperada oitavas de finais da Liga dos Campeões, Arsenal contra o Porto. Quem vence? Estamos aqui um Arsenal que ocupa agora a primeira posição da Premier League. Não é qualquer equipa que diz isso, então não temos aqui um qualquer Arsenal. O que aconteceu no Estádio do Dragão, e olha, eu sou do Arsenal, eu sou do Porto, mas pronto, eu sou mais do Arsenal do que do Porto, porque pronto, a Liga Portuguesa não me diz lá muita coisa, mas eu sou do Arsenal, eu sou do Porto, isso não vai mudar. Então, sendo das duas equipes, eu acho que tenho mais propriedade para falar sobre essas duas equipes, mas eu não sei não se o meu Porto, se o meu Dragão vai conseguir queimar os canhões que eles vão disparar, porque o Arsenal está imparável. Desde o Porto, deixa cá ver, desde antes do Porto, o Arsenal está muito fera. Então, vemos aqui um Arsenal que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1, justamente foi com o Porto essa derrota, marcou 17 golos e sofreu 3. Vai enfrentar o meu Porto, que também está com 4 vitórias, 1 empate, 0 derrota, 12 golos marcados e 2 golos sofridos. Então, confrontos diretos teve apenas uma vez em que o Porto ganhou a última vez. E então vamos em dados complementares, onde temos o Arsenal que teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9 jogos. Arsenal marcou primeiro em 8 dos últimos 9 e Arsenal venceu 8 dos últimos 9 também. Já o Porto venceu 5 dos últimos 6 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Porto marcou o primeiro em 5 dos últimos 6. Então, para essa partida a gente vai ficar com Arsenal ganha ou empata no primeiro tempo. Dito assim, vamos fechar com este, vamos seguir para as análises dos palpites do próximo jogo. Muito bem. 21 horas para tudo. Oitavos de final, Barcelona contra Nápoles. Está empatado no agregado 1-1. Temos aqui de um lado o meu Barça do coração. Todas as equipes, ninguém está acima do Barça no meu coração. Primeiro Barça, depois o City, depois o Arsenal e só depois é que vem o Porto e depois podem dizer o que dizer, depois vem o Sporting Braga. Mas agora nós estamos aqui para falar das minhas equipes do coração. Vamos falar de Champions, Barcelona contra Nápoles. Temos aqui um Barcelona que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou, quem me dera que tivesse ganhado 4. Ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 8 golos e sofreu 2. Vai enfrentar o Nápoles que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 11 golos e sofreu 5. Confrontos direto, 2 vitórias para o Barcelona, 3 empates, 0 vitórias para o Nápoles. Por favor, Barcelona, por favor, elimina o Nápoles. Vamos então em dados complementares, onde encontramos um Barcelona que marcou 7 dos últimos 8 jogos. Barcelona ganhou, empatou 11 dos últimos 11 e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já o nosso Napoli marcaram primeiro 3 dos últimos 4 jogos. Napoli ganhou, empatou 8 dos últimos 9 e ambos os times marcaram em 7 dos últimos 8 jogos. Já em confrontos direto, Barcelona ganhou, empatou 3 dos últimos 7. Ambos times marcaram em 5 dos últimos 6 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, nós não vamos dar nenhuma entrada. Vamos pedir para você nos dar então sua opinião, em que palpite tu entrarias nesse jogo, Barcelona contra o Napoli. Deixa aí nos comentários, por favor, qual seria uma entrada mais saudável para esse jogo. E dito assim, vamos então seguir em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o nosso dia 12 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Muito bem, sem muitas voltas a dar, pela primeira vez temos então
um palpite, um código para usar com o nosso Barcelona, com o meu Barcelona do coração. O Barcelona está muito mal e dificilmente temos entrado nos seus jogos porque está muito inconsistente, mas felizmente descobrimos um código que nos deu muito lucro. Ontem lucramos 76 mil kwanzas, dos mais de 200 mil kwanzas, 76 mil foi dado por esse código. Então, para o nosso palpite do dia, vamos ficar com Barcelona. Nada de arremesso lateral no primeiro minuto, ou seja, em 1 minuto a bola não pode sair fora, nas laterais, claro. E às 21 horas temos Porto e Arsenal, ficamos com Arsenal, ganha ou empata no primeiro tempo, estamos na Inglaterra. E dito assim, vamos ao segundo palpite, que hoje temos o palpite do dia, que é este, e vamos ao bingo da sorte. Para o nosso bingo da sorte, temos então 18h30, ou seja, 17 horas, Shakhtar Donetsk contra Minai, Shakhtar ganha ou empata. 18h30, Mamelodi Sun ganha ou empata e menos de 4.5. 21 horas, Barcelona, claro, não pode ter arremesso lateral nos primeiros 60 segundos. E Arsenal contra o Porto, Arsenal ganha ou empata no primeiro tempo. Dito assim, vemos em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.